Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast ASIG Conexões, Empresa e Empresário. Eu sou Thaís e vou conduzir o bate-papo de hoje, que está num formato diferente. Hoje vamos ter um bate-papo com diversos empresários de um único segmento. E nessa edição especial, vamos falar de um ramo muito importante para a comunidade, que é o ramo farmacêutico. E para enriquecer nossa conversa, temos a participação especial do presidente da Sindifarma, Domingos Tavares, que também é vice-presidente da FEComércio, SESC e SENAC. Domingos também atuou com farmácia aqui dentro de Gurupi 35 anos. Ele também foi presidente da CDL 2005 a 2011, é natural de Tocantins, da cidade de Novo Acordo, e é formado em técnico de farmácia. Também vamos contar com uma presença muito especial aqui, que é do seu Raimundo da Luz, que é proprietário da Sanfarma, natural aqui de Cristalândia, Tocantins, formado em administração e farmácia. E temos a honra também de contar com a presença do Silas de Souza Araújo, que é proprietário da Drogaria Fortaleza, aqui de Gurupi, Tocantins, formado em farmácia também. Senhores, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação aqui no podcast ASIG Conexões. E para iniciarmos nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho de cada um dos nossos convidados. Vamos iniciar aqui quem é Domingos Tavares e o que é a Sindifarma. Você pode falar um pouco, Domingos? Thaís, é uma satisfação estar aqui com vocês, né, nesse podcast aqui organizado pela SIG, né, a qual eu tenho uma admiração. Eu trabalhei durante um tempo no CDL, construí aquela sede, tive o prazer de iniciar as campanhas de Natal, que sorteia, né, que faz sorteio dos carros, e um movimento bem grande em relação ao associativismo empresarial, e passei parte da minha vida com drogaria, do ano de 93 até 2017 aqui em Gurupi. 35 anos. E também tive o prazer e ainda estou à frente, né, do Sindicato de Farmácia, Cosméticos e Perfumaria e Distribuidor de Medicamentos do Estado de Tocantins, que é o Sindifarma. E durante esse período meu aqui em Gurupi, praticamente eu nasci aqui, né, eu participei praticamente sempre na representatividade empresarial. E hoje eu estou como vice-presidente do Sistema FEComércio, SESC e SENAC. Faço parte lá do CDE em Palmas, onde no Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, onde aprova lá os termos de acordo das empresas. E a gente tem lutado e visto o desenrolar da vida do empresário de farmácia, não só no Gurupi, como no estado de Tocantins, em todo o Brasil, que não tem sido fácil desde o princípio, mas nos últimos tempos tem vindo dificuldades bem maior, pelo qual a gente pode estar falando aqui hoje com dois amigos aí da área de farmácia. Perfeito, também vamos ouvir aqui um pouco. Quem é Raimundo da Luz? Bom dia, Thaís, bom dia a todos os espectadores. Raimundo da Luz é esposo de Erotides, pai de Samara Yegler, filha biológica, e filha de coração Silvia e Osana. Então sou farmacêutico, sou administrador, também sou cristão, sou pastor. E estamos aqui, né, no ramo de farmácia há 15 anos, né? Eu comecei com uns 13 anos de idade trabalhando de farmácia, na farmácia Glória ainda, Chega Frânio, e estamos aí até hoje, né? Fui representante comercial, trabalhei no laboratório MS, laboratório Legrand, e fiz administração, depois fiz farmácia e fiz umas especializações hoje em medicina integrativa, né, ortomolecular, que o ramo de farmácia, ele é um ramo assim, a farmácia em si, né, ela tem um serviço e tem o produto, né. A gente aprende na administração que você vai vender serviço ou vai vender produto. A farmácia tem os dois, mas ela cobra só o produto. A farmácia colocou na cabeça do consumidor que ele tem que pagar o serviço. E o serviço da farmácia é um dos serviços mais caros que existe. Hoje, para aplicar uma injeção, você precisa de ter uma sala adequada. Eu estou acabando de construir uma nova unidade, que é a Sanfarma Farmácia Clínica. E essa sala tem todos os protocolos, você precisa ter lá papel toalha, precisa ter álcool, precisa ter um descartex, precisa contratar uma empresa para recolher os resíduos. Você precisa ter vários protocolos. E quanto que é para aplicar uma injeção? Investimento alto. Então, às vezes é de graça, ou às vezes é R$5. E
acho que talvez dá para pagar a luva que você vai gastar com R$5, tá? Então, assim, farmácia é um ramo desafiador. Como, às vezes, qualquer negócio, né? Precisa de muita gestão. Perfeito. Vamos ouvir aqui também um pouquinho de quem é o Silas, da Drogaria Fortaleza. Silas. Bom dia a todos. O Silas se iniciou em Uruaçu no ano de 1996 como entregador e em 2008 eu cheguei até Gurupi e foi aqui onde assim eu comecei a trabalhar na Drogaria Fortaleza e foi com o passar do tempo, Deus abençoou e o Saulo me vendeu a Drogaria Fortaleza e foi em 2015 eu passei como proprietário da Drogaria Fortaleza e de lá para cá assim, teve muitas dificuldades, porque o ramo farmacêutico, todo ano ele tem uma mudança, as concorrências vieram, essas redes, e no decorrer desse tempo, a gente foi aprendendo, né? Algumas partes a gente sempre participava junto com a SIG ou outras entidades para a gente procurar recursos para melhoras, né? E Deus abençoou também. Fiz o curso de farmácia, né? Hoje eu sou farmacêutico para poder melhor estar dando continuidade e dar conta de estar nesse ramo que é muito desafiador, porque assim são muitas coisas que envolve. Nós temos que ter um bom atendimento, um bom conhecimento nessa área, né? Porque hoje a farmácia, para nós dar conta de estar no mercado, ela não é só vender o produto, entendeu? Nós temos que ter uma boa indicação, ter um bom conhecimento na parte de fazer uma consulta ali com o cliente, né, porque temos as aplicações dos injetáveis, né, que hoje é muito procurado no mercado. Então, assim, tem sido muito desafiador, mas também é um ramo que, se a gente procurar evoluir, ele ainda tem muitos espaços, né? Gente, olha só. Já percebemos aqui que estamos com grandes empresários do ramo farmacêutico. Eu entendi os desafios e o que eu quero entender aqui de cada um de vocês é por que vocês escolheram farmácia, mesmo com todos os desafios. Você, Domingos. Bom, como eu participo e acompanho o ramo de farmácia há muitos anos, participei de várias fases do ramo. Hoje eu entendo assim que talvez se não for 100%, mas quase todos participa do ramo farmacêutico por amor mesmo ao ramo, porque gosta de trabalhar com medicamento, gosta de trabalhar com paciente. É um trabalho mais de amor do que mesmo de ver o resultado financeiro do ramo. Porque a gente tem percebido, principalmente nos últimos 10 anos, a luta para se manter do ramo, visando só a parte financeira, não tem sido fácil. Então a gente vê profissionais como o Raimundo, como o Silas, se manter, eles sabem a dificuldade que eles têm tido para manter as portas da drogaria abertas. Gurupi, por exemplo, hoje a gente está com 70 farmácias, cidade de 100 mil habitantes. Na legislação diz que para cada farmácia tem que ter 5 mil habitantes. Hoje nós estamos com 1.500 habitantes, menos ainda, por drogaria. Então esse é um desafio muito grande para poder um proprietário de farmácia, como disse o Raimundo aqui, se sobressair, tem que ter realmente muito amor por aquilo que faz. E todos que eu conheço são pessoas que, na maioria das vezes, trabalham com farmácia e para farmácia porque gosta mesmo. Vocês também foram por amor? É isso aí, farmácia, assim, primeiro a gente tem que fazer pelo menos o que sabe, né? Se a gente já tem uma noção do negócio, eu comecei com 13 anos de idade, então qualquer negócio que você vai abrir, a primeira coisa que você tem é que entender do negócio, entender da área. Se você não entender da área, você vai estar dando um tiro no escuro, né? Então, se você já entende disso, você tem que fazer isto. Então, que eu acho que o maior erro de qualquer empresário é montar um negócio que ele não domina. Então, assim, primeiro ele tem que dominar do negócio para poder entender. E também, às vezes, eu brinco, falo que farmácia é igual droga, vende droga, né? E a pessoa vicia no negócio, fica viciada ali e aí sempre vai para a farmácia. Mas o ponto crucial é esse, né? É o negócio que eu sei fazer, né?
apesar de ter formado em administração, é o que eu manejo um pouco é farmácia. E tem um desafio, né? E alguns estudos dizem que até o estresse ajuda, né? Tudo dentro do limite, né? Então, assim, as dificuldades sempre ajudam. Minha mãe costuma falar que não tem um mal que não traga um bem, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender com as dificuldades, né? É a maneira da gente crescer na vida, né? Que se a vida for só um mar de rosa, também, aí o trem fica meio devagar. Normalmente, pessoas que não são treinadas, elas não conseguem superar. Normalmente, com certeza, a gente que enfrenta muito desafio, a gente vai chegar longe. O desconforto faz você agir, né? E você, Silas, também foi por amor? Você que... Sim, eu iniciei também, sim, muitos anos atrás, né? Eu tinha 14 anos de idade e meu pai falou, não, vou arrumar um serviço para você que eu quero ver você num lugar que seja limpo, um serviço bom. E eu comecei a trabalhar ali e foi pegando aquele amor. Em 2008, igual eu falei, eu vim aqui pro Gurupi e até quando eu vim para cá eu falei que eu não ia trabalhar mais em farmácia por causa... O horário, ele é muito extenso, é sábado, domingo, feriado, e foi me cansando, só porque quando eu cheguei na segunda-feira, na quarta-feira, eu já estava trabalhando na Drogaria Fortaleza, porque o amor tem dentro da gente, a gente não consegue, quem começa a trabalhar em farmácia, por mais que ele saia, mas ele fica envolvido, igual tá aí hoje o Raimundo, foi o Domingos, ele trabalhou esse tempo todo, né, atuando e hoje está envolvido no mesmo segmento, ajudando nós aqui, né? Então, assim, quem trabalha em farmácia, a gente pega aquele amor. Eu mesmo, assim, eu tô na drogaria, eu já tentei, assim, pensei várias vezes, pelas dificuldades financeiras que vinha, eu falava, vou mudar de ramo, mas nunca consegui, porque a gente faz um atendimento com o cliente, não é só aquele atendimento, é o amor, porque nós estamos tratando da saúde. Então, quando a gente faz um tratamento, cura, às vezes, alguma doença, alguma coisa que tem ali, a gente pega um amor pelos clientes, pelaquela pessoa, então ali a gente passa a ter um elo de amizade, como se fosse uma família. E cada dia mais a gente vai criando um amor pelo ramo que a gente trabalha, né, pela farmácia e pelo também os clientes. Então, assim, de lá para cá eu tentei várias vezes sair, mas não consigo, porque farmácia é muito bom. Porque assim, quando a gente vê que trabalha na área da saúde, né, querendo ou não, nós é remunerado, porque assim, as pessoas vêm e agradecem. Eu ouvindo o Silas fazer esse comentário, e hoje, por exemplo, eu já estou com 8 anos fora do ramo, assim, diretamente, a gente encontra pessoas que passou praticamente a vida inteira sendo cliente seu, e você passou esse período todo cuidando daquela pessoa e você vê uma gratidão naquela pessoa por você ter dado uma atenção diferenciada para ele. Inclusive, não só de pessoa idosa, de criança, de pessoas que saem do hospital sem uma orientação, sem saber o que fazer, você faz a orientação para ele, ele passa a confiar em você. Isso não tem preço, né? Porque se tivesse, a maioria com certeza estava em outro ramo. Porque, como disse o Sila, por mais que tem momentos difíceis, porque o ramo de farmácia não é só a dificuldade financeira, é a questão da fiscalização, a questão da responsabilidade é muito grande. Se aplicar uma injeção na pessoa na farmácia é uma responsabilidade gigante, porque a gente está trabalhando com vidas e às vezes a pessoa não te passa as comorbidades que ela tem e termina passando dificuldade. Então isso é amor mesmo, eu não coloco outra coisa. Nós tivemos uma fase aqui em Gurupi que era difícil arrumar um farmacêutico porque não tinha faculdade. Então era um sofrimento, era o tempo inteiro levando multa porque não achava nem em Goiânia. E ninguém largava a farmácia porque não tem uma alternativa, tem muita gente que até tem. Mas se apega pelo que ela traz de resposta, não só financeira, mas de resposta de você saber que você não veio a esse mundo só para ganhar dinheiro, veio também para poder contribuir com pessoas que estão precisando. Eu entendo, Domingos, até um tema também que eu queria falar, que é sobre a mão de obra, né? A gente vê que hoje a maioria dos empresários reclama muito de mão de obra em diversos ramos. E como que está a mão de obra hoje no ramo de farmácia? Você citou aí, né, que um tempo atrás era difícil e hoje ainda tem dificuldade. A mão de obra, eu acho que de farmácia ainda é mais difícil do que os outros ramos.
Porque a mão de obra para a farmácia tem que ser uma mão de obra especializada. Eu costumo falar que para você aprender farmácia, um balconista está apto a atender um cliente, demora 6 anos. Eu falo que é uma faculdade. Então, a nossa mão de obra, quando aumentou muito a concorrência, ela ficou totalmente escassa. E antigamente a gente, o pessoal chamava até de badeco, né? Pegava um office boy, né? Para aprender como eu comecei, né? Limpando o chão e fazendo entrega, né? Às vezes fazia entrega até de pé. Então, aí você ia formando profissionais. Hoje em dia praticamente não tem isso, né? A gente tem uns entregadores, às vezes a minha entrega hoje é uma entrega terceirizada. Eu já nem tenho mais o entregador da farmácia. Então a mão de obra da farmácia, ela é mais difícil do que os outros comércios ainda. Então um outro gargalo que a gente sofre muito é com isso. Com mesmo tendo, igual o seu Domingos falou, mesmo tendo hoje a universidade aqui na área de farmácia, vocês não conseguem identificar essa mão de obra qualificada? O que ocorre? O farmacêutico, ele sai da faculdade sem praticamente nenhuma prática. Então, assim, eu costumo falar que quem sai da farmácia para a faculdade, ele está apto, no caso do Silas, igual eu, a gente saiu da farmácia para a faculdade. Aí você vai estar apto a estar um atendimento. Agora, a pessoa que sai da faculdade para a farmácia, ele, sem querer falar, mas já falando, ele não sabe nada praticamente, entendeu? Ele não vai saber aplicar uma injeção, às vezes, em alguns casos muito raros, vai saber aplicar uma injeção. E o atendimento de um balcão de farmácia, eu costumo falar o seguinte, que balcão de farmácia é uma profissão, a pessoa precisa ser especializada. Aí a pessoa fala, se eu pegar um médico e colocar dentro do balcão de farmácia, ele não dá conta. Porque até então, porque ele é médico, né? A profissão dele é outra. Mas se entende que o médico sabe muito, né? Tem uma piadinha do médico, né? Que eu não vou contar, senão vai estender muito pra... Pode contar. Mas diz que numa cidade, né? Cidade pequena, teve um acidente. Aí tinha um enfermeiro lá, mas ele tinha um problema mental, e só tinha um médico e ele. Aí o médico falou, ó, esses aqui estão mortos, você leva para o necrotério. E esses aqui estão feridos, você vai levando para os quartos para me tratar. Aí chegou num lá e o cara falou assim, ei, rapaz, não estou morto. Ele falou, tu quer saber mais do que o médico, rapaz? Então, assim, subentende que às vezes que o médico sabe muito, né? Então, assim, o balconista, ele precisa estar apto a desenvolver uma receita, a saber, às vezes, um erro. Às vezes o médico errou a miligrama do medicamento. Então, às vezes o pessoal, como é que vocês conseguem ler essas letras do médico? É a experiência, é o conhecimento do medicamento, você já conhece o medicamento, então você decifra. Então, um farmacêutico, quando ele sai da faculdade, ele não está apto a um atendimento. É até um pouco perigoso, né? Eu tenho uma técnica de ensinar dentro da minha farmácia que eu coloco para fazer planilhas, né? Então, assim, a mão de obra realmente é escassa. Eu também senti isso, Silas. Você tem um gestor lá, né? Temos. Da sua confiança. Isso, hoje, assim, eu vou iniciar aqui, igual o Raimundo Tavares estava... O Domingos Tavares estava falando, que antigamente era muito difícil para a farmácia, porque tinha que buscar farmacêutico longe, né? E não achava. E hoje, com a universidade aí, nós temos muito farmacêutico. Às vezes, quando eu preciso de algum, a gente coloca nos grupos aqui, eu não dou conta de responder os currículos. Porém, quando a gente procura assim, você tem alguma experiência? Nenhuma. Igual o Raimundo citou, eles saem dali, mas não têm experiência. Então, hoje, nós dependemos do balconista. E o balconista é mais de 6 anos para ele adquirir. Então, assim, temos muita dificuldade hoje na mão de obra, né? Principalmente como farmacêutico, porque ele sai de lá e no momento, assim, e eles não querem ter um tempo para aprender, que demora, porque quando sai da faculdade não dá conta. E lá hoje eu tenho um gestor, né, que é o Ítalo, que ele já era balconista e foi para a farmácia, igual o Raimundo citou, porque quando a gente sai da farmácia e vai para a faculdade, aí sim, quando você volta de lá, você já volta mesmo dando conta de tudo. Porque a farmácia, ela depende muito de um bom atendimento, um conhecimento, né? Porque não adianta o farmacêutico estar ali e chegar um cliente para resolver uma parte de uma indicação de uma infecção de garganta ou um tipo de dor de coluna e ele não dá conta de resolver. Porque nós estamos ali para resolver o que precisar, né? Na parte da saúde.
E além Silas, assim, uma coisa que tem afetado não só o Grupi, mas o estado inteiro, uma grande dificuldade. Talvez o Grupi hoje já mais de 90% dos donos de farmácia são farmacêuticos, formaram. Talvez, eu não tenho essa média, mas quase todos eles se formaram. Mas mesmo assim, pelo o horário de funcionamento de farmácia, ele precisa contratar alguém. Para feriado, que é o plantonista, para às vezes um horário estendido à noite, precisa ter uma pessoa. E o custo desse farmacêutico não é baixo, né? A gente tem uma convenção coletiva que o salário do farmacêutico, ele sendo ser elitista, termina ficando alto esse custo. E aí, por isso, é preciso que ele tenha um profissional que responda e que realmente dê a qualidade que ele precisa para poder ele ter condições de cobrir esse custo, que não é baixo. Hoje a convenção coletiva a gente tem 3 tipos de pagamento, né? Tem um contrato por 40 horas, 44 horas e o farmacêutico plantonista, que a maioria dos proprietários de farmácia tem que contratar. Além dessa questão do balconista em si, que com o aumento das drogarias e não aumentou os balconistas, está se dividindo a mesma quantidade de balconistas para um número bem maior de drogarias. Então a disputa por esse bom profissional é grande. Ele é um bom balconista, mas ele não vai estar 100% das horas lá na drogaria dele, né? E ainda assim, nesse tema de mão de obra, né, o que vocês acreditam que seja um fator que essa pessoa que vem com a formação acadêmica vem com essa desinformação, né, que a gente assim, tem a concepção de que quando a pessoa ela tem uma formação acadêmica, ela tinha que estar mais especializada. Então, vocês relatam que mesmo tendo essa formação acadêmica, vocês têm uma dificuldade muito grande com elas dentro da empresa. Vamos reclamar e vamos colocar ideias aqui. Seria o quê? A universidade hoje poderia colocar um estágio dentro da farmácia? O que vocês acreditam que falta? O estágio existe, né? Eu acho não. O interesse próprio, né, de cada um. O estágio tinha que ter uns protocolos mais organizados, né? Tipo assim, por exemplo, na minha farmácia eu implanto um sistema. Eu falo que eu reduzo 6 anos para 1 ano. Por quê? Eu tenho um sistema que eu coloco o funcionário para fazer a planilha de conferência de estoque. Nessa planilha eu coloco lá, ele vai escrever o nome do medicamento, a descrição do medicamento, a validade também do produto, o código e conferir a sessão. Então assim, qual que é o protocolo da Unig do estágio? O professor chegar na farmácia e a pessoa está lá. Não existe um cronograma, né? Não existe uma tarefa. Existe a presença, cumprir horas. Então, assim, eu acho que tem que ter algum cronograma, alguma cumprir, né? Porque só estar lá não vai resolver. Aí, tipo assim, na verdade fica meio vendido, né? Fica lá, vai fazer o quê? Às vezes até atrapalha. Tem farmácia que às vezes não aceita jamais o estagiário, porque farmácia, como a gente acabou de falar, é uma especialidade, a gente cuida de vidas, né? Então, se tiver um ali que não sabe, às vezes atrapalha um pouco, né? Então tem que ter uma determinação. Eu já vejo de uma forma, sem querer, o que ele falou eu concordo, mas é difícil você ver um profissional da área de saúde sair da faculdade já pronto, com todo entendimento para ir para a prática. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Se um médico sair da faculdade, ele vai realmente aprender aquilo na prática, que ele aprendeu na teoria, na prática, fazendo. Então, quando o farmacêutico sai da faculdade, ele não tem a prática como deveria ter. Ele faz no hospital, faz nas farmácias, mas ele vai pegar a prática mesmo com o tempo. Então, para você escolher alguém que já tem a prática, que já trabalha numa drogaria, que nunca tinha trabalhado antes, agora ele encontrou um mundo totalmente diferente, que é o mundo da prática mesmo, de pegar na massa. Realmente tem alguns que conseguem mais rápido e tem outros que levam tempo, porque ele também não está nem aí para isso. Então essa questão hoje realmente é um problema, porque você não pode contratar um farmacêutico, aquele que sabe muito ou que sabe menos,
por um valor diferenciado. Tudo é o mesmo valor, já está ali na convenção coletiva. Então você não pode, é aquele que você, o que pode fazer é como o Sila fez, é você fazer, entrevistar e ver quem realmente atende com melhor forma aquilo que você propõe, que você quer para o seu paciente. É igual o Raimundo estava falando, o Raimundo falou, né, o Domingos citou aí também. Assim, hoje, igual o Domingos citou aí, nós não pode pegar um farmacêutico que tem experiência e um que não tem e pagar um salário diferenciado. Então, quando a gente contrata aquele que não tem experiência, a empresa sobrecarrega ainda mais os encargos, porque vai ter que contratar um balconista para fazer o serviço que o farmacêutico deveria fazer. Então, assim, hoje a maior dificuldade, eu penso assim, é na parte igual da universidade. Ela deveria, o tempo de estágio ser maior, porque é no 6º período que eu acho que começa a iniciar na farmácia. Aí um período é 6 meses. O acadêmico, ele vai uma vez por semana lá na farmácia, que a minha farmácia também, a gente trabalha com os estágios, e ali é só meio período, né? E ele só vai ali para cumprir horário. Às vezes de 10, 2 ou 3 ele quer se envolver, ele está procurando aprender, mas a maioria não só fica ali sentado cumprindo horário esperando o professor passar. E o que eu penso assim, a universidade tinha que ter um tempo maior, não uma vez por semana. Eu penso assim, já que é só 6 meses, só é naquele período que pode ser, ter ao menos todos os dias, né, uma parte que o dia todo, eu acredito que alguns trabalham, né, uma boa parte trabalha, mas deveria ter um estágio maior para quando concluir o curso, sair já preparado para o mercado. Ainda falando sobre os desafios das farmácias, vamos falar também da parte burocrática. Qual que é o maior desafio hoje? Seria tributos, burocracia? O que vocês têm encontrado assim, como um grande desafio, tanto na esfera municipal, como estadual ou federal? Eu posso começar? Nós temos assim, farmácia, drogaria como um todo, que tem a diferença de farmácia e drogaria, né? Todas as áreas que ela passa é mais burocrático do que qualquer outro comércio. Se você inicia na prefeitura, por exemplo, para você pegar um alvará anualmente, você tem que ter contratado, eu acho que não acabou com isso, a empresa, para poder pegar os medicamentos que vencem. Você, além de levar o prejuízo do medicamento que vence, você ainda tem que pagar uma empresa para coletar. Quer dizer, a vigilância não coleta, chama política reversa. Eu acho que é o único ramo que faz a política reversa. Por exemplo, de pneu não faz, que tem problema com a dengue. Outras áreas por aí de defensivos não faz. Farmácia, se não tiver o contrato com a empresa para vir pegar os medicamentos que vencem, ele não pega o alvará. Além da questão da fiscalização de psicotrópicos também, que é um problema sério. Tá certo que é uma área que tem que ser vigiada bastante, porque em todo lugar tem os irresponsáveis, mas às vezes a pessoa aí com 20, 30 anos ainda é fiscalizado como se ele não tivesse a responsabilidade que todo mundo sabe que ele tem. Talvez essa também é das grandes dificuldades de drogaria. E a outra, e melhorou bastante, como o Raimundo disse, que teve uma época que era um terror na vida de proprietário de farmácia, era o representante da categoria laboral, né? A representante que eu digo em relação ao conselho, que não é o sindicato que era complicado. Eu não sei se ainda continua, nós tivemos muitos atritos em Sindifarma e conselho, em relação à fiscalização. Nós tínhamos assim, um entendimento que era feita de forma abusiva, em relação à cobrança de documentos que a gente entendia que era o farmacêutico que tinha que pagar e não a farmácia. Por exemplo, ele é farmacêutico, ele tem que pagar para ele e para a drogaria dele, para o conselho. E além, assim, melhorou bastante, porque a maioria das drogarias, os donos são farmacêuticos, aí aquela pressão diminuiu um pouco. Mas também era uma questão de deixar o proprietário de farmácia doente.
Eu conheço muita gente que saiu do ramo por causa dessa pressão. Além disso, ainda tinha o Inmetro, todo mundo queria vir fiscalizar a farmácia e cobrar a taxa anual, né? E você vê em outro ramo, o cara pega o alvará dele, qualquer outro ramo, a maioria deles, ele tira o alvará, tem deles que não precisa nem do sanitário, claro que farmácia tem que ter, mas drogaria realmente é um ramo bom, assim, eu posso dizer com toda clareza, perseguido, né? Além da dificuldade, a gente tinha uma margem nos anos 90, uma margem de lucro, e ela foi caindo, e hoje praticamente o cara trabalha quase sem margem. Quem trabalha com farmácia, ele tem que fazer o lucro dele em cima do giro, em cima da quantidade que ele vende mês. Além disso, quem é pequeno, principalmente a maioria das drogarias de Gurupi do estado, é farmácia pequena, ele não tem benefício nenhum. Benefício que as grandes redes têm, que são a redução de imposto, o pequeno paga cheio, que o Tocantins é um dos impostos maiores do Brasil. Hoje a gente tem um imposto de 20%, né? Goiás é 12%, São Paulo é 7% e a gente é 20%. E a drogaria, como ela tem que trabalhar mais tempo, ela tem que abrir, como o Silas falou, no fim de semana, ela às vezes entra um pouco à noite, depende muito de mais gente trabalhando. Aí a grande dificuldade que ela tem em relação a essa questão que é o custo da empresa. Não é pequeno não. Uma empresa, uma drogaria, se ela não vender, ela pequena, vendendo quase nada, ela tem praticamente o mesmo custo de uma que vende muito. Aí essa é a grande dificuldade e talvez o calcanhar de Aquiles de quem não busca com sabedoria, como eu vejo alguns aqui em Gurupi, enfrentar os problemas que vêm, melhorando a sua venda para que ele possa manter o custo da drogaria e sobrar algum para ele, né? Não ficar só o estresse. Eu também quero ouvir aí do Raimundo e do Silas, porque eu vejo assim, o Silas, ele teve recentemente, ele fechou uma, né? Para ficar somente com uma. E o Raimundo, ele tem um histórico de compras, né, Raimundo? Já vem comprando uma que era do Denis, Então, assim, eu queria ouvir também vocês nesse... Esses órgãos que regulamentam a farmácia, assim, às vezes eu sempre disse que eles parecem que são mal informados, né? Tipo assim, hoje, para renovar o alvará sanitário, a vigilância todo ano me cobra a AF. O que é a AF? A AF é a autorização de funcionamento do estabelecimento, da empresa. A AF é só uma. Se eu abrir minha farmácia, ela está aberta há 15 anos, a AF é uma só. Para que todo ano eu tenho que levar uma AF para vigilância? Então, assim, é uma pobreza de informações muito grande, sabe? E, assim, essa questão de alvará, acho que todo mundo... Ou uma expertise para cobrar, né? E cobrar. É pobreza, né? Então, assim, me cobra coisa desnecessária, né? Uma vez eu cheguei no CRF, no Conselho de Farmácia, e precisava pegar uma segunda via da minha certidão, porque eu tinha trocado um farmacêutico. Aí eles falaram assim, cadê o comprovante do pagamento da anuidade? Aí o CRF, ele não emite a certidão se você não pagou a anuidade. Eu estava levando uma certidão anterior. Aí eu falei, vocês emitem certidão para quem não pagou a anuidade? Não. Então por que vocês estão me cobrando o comprovante do pagamento se eu estou com a certidão na mão? Então, assim, é pobreza de informações e são cobranças desnecessárias, sabe? Umas coisas para burocratizar. Então, sempre a gente tem essa barreira. A farmácia, se ela não tiver o alvará sanitário, ela não consegue comprar a partir de março. Então, é uma luta para conseguir esse alvará, para vir um fiscal fiscalizar. E esse alvará depende da prefeitura. Então, assim, o alvará é prefeitura. Então, a outra é estado, né? É federal, mas fica em Palma. Se você não tiver o outro, você não pega o alvará. Você então, assim, tem a certidão para poder pegar o alvará. Eu acho assim, que isso tem que ser mais objetivo, entender para que existe a lei, né? A minha farmácia já aconteceu de um fiscal do conselho, né? O mais famoso, Carlos, né? Chegar e atuar a minha farmácia, dando 2 farmacêuticos dentro da farmácia. Então, assim, eles perdem o sentido porque que existe a lei. A lei existe para proteger o cidadão. Se estou eu como farmacêutico, é porque, não, mas o outro farmacêutico que tinha que estar aqui era esse. Não interessa, tem um farmacêutico dentro da empresa, eu substituiu, entendeu? Então, assim,
parece que não sabe, porque uma vez eu, como farmacêutico, e a minha farmacêutica de plantonista, não veio trabalhar. Aí eu estava no rancho, eu vim só visitar a farmácia, vi que ela não veio trabalhar, eu fiquei na farmácia. O Carlos entra na minha farmácia e conversa comigo. Eu vou falar, porque todo mundo sabe que o Carlos é bem cínico, né? E ele conversa comigo, na boa, eu assino lá, e ele me atuou a minha farmácia, com eu dentro da farmácia. Então, para que existe a lei? Não é para proteger o cidadão? Eu deixei de ir para o rancho, fiquei na farmácia, e o fiscal... Te atuou? Foi atuar. Claro que eu recorri e derrubei, né? Mas é uma coisa estressante, sabe? Então, assim, a gente tem tantas demandas desnecessárias por falta de compreensão, falta de bom senso, que eu acho que tinha que ter, tanto dos órgãos municipais como federais. Melhorou muito o conselho hoje, na presidência do Maico, né? Eu quero até parabenizar o Maico, porque as gestões anteriores era bem pior, mas hoje melhorou muito. O conselho começou a ver realmente os profissionais, não sei se é porque, como o Domingo citou, né? Quase todos os donos de farmácia são farmacêuticos. Aí você tem que mudar um pouco, né? E você tinha perguntado sobre a questão de 2 farmácias, 3 farmácias, eu comprei um bocado, né? Eu falei assim, eu queria ouvir sua opinião justamente por isso, que eu sei que você tem uma experiência aí que você vem alterando, então essa parte burocrática, esse desafio, você já... Eu cheguei a ter 3 farmácias, né? E às vezes eu tive uma na S15, né? Mas em Gurupi, né? Eu acho que pra gente só comporta uma, tá? Alguém que quiser abrir outra, eu aconselho ir para outra cidade. Gurupi já está estourado. Eu nunca abri uma farmácia dentro de Gurupi, porque eu acho que não cabe. E tem gente que vai abrindo, sabe? Eu já comprei. Eu comprei várias, né? Comprei do César, comprei do Denis, comprei lá da Poliana, na S15. Mas eu acho que não cabe. Eu estou abrindo uma nova unidade agora, né? Eu estou até mudando mais o tipo do ramo, é Sanfarma, farmácia clínica, né? Por que farmácia clínica? Farmácia clínica é a farmácia que pode aplicar injeção, pode fazer exame, eu faço os exames, né? E você pode ver que as redes antigamente estavam escrito drugstore, né? Quer dizer, a loja, né? Que é a farmácia, a loja, né? A minha não é a loja, é a farmácia unidade de saúde. Então, assim, eu tive que me reinventar, porque chegou um ponto que eu falei, pô, eu vou cruzar os braços, que eu desaprendi tudo que eu aprendi no ramo de farmácia. Porque chegou um jeito aí, principalmente quando chegou essa preço baixo, né? Que quando eles chegaram... Quando eles chegaram, eu já sabia que eles iam quebrar, né? Eu vou falar isso porque acho que não é segredo, né? Porque o sistema deles trabalhar é visão de escassez, né? O cara ia passando lá com a sacola, ei, vem cá. Você pagou quanto nisso aí? Devolve lá. Pô, é farmácia, é comércio? Que bicho é esse? Isso não é forma de empresário trabalhar, isso é um descaso, é uma vergonha, um negócio desse. Então, assim, a pessoa tem visão de escassez, só existe um consumidor no mundo. Se a pessoa tem visão de escassez, certeza que ela vai ficar na escassez. Isso é a lógica do mundo, do mercado e tudo. Mas acho que eu já falei muito. A bola financeira, agora que eu acho que com certeza ele já vai falar. Pois é, assim, igual estamos nessa área aí igual o Domingos até citou, também, assim, antes o Conselho Regional era muito complicado e até hoje ainda é. Por isso que nós decidimos, né, ser farmacêutico, porém o tempo não dá. Hoje a minha empresa, eu tenho o Ito, que ele era balconista, ele fez o curso de farmácia, é farmacêutico. Eu tenho mais outro farmacêutico, porque eu não dou conta de ficar. A minha empresa, ela abre das 8 às 22, de domingo a domingo. Então não tem condição de eu trabalhar essa carga horária toda. E se ela ficar 1 hora sem um farmacêutico lá dentro, ela é multada. Igual o Raimundo até citou, porque assim, nós temos 2 fiscais, né? O estado do Tocantins. Mas parece que você virou as costas quando não está o farmacêutico, ele entra lá dentro e atua. E sempre tinha uma perseguição. Hoje está menor, mas antes, quando a gente não era, tinha. Eu em 2020, eu cheguei a comprar uma farmácia aqui, em cima aqui no Vila Nova, e um desses fiscais do conselho, ele até foi lá, né? Que quando a gente compra uma empresa, ela tem 30 dias para se regularizar na troca. E ele foi lá e ele atuou aquela empresa e tacou a multa no meu CNPJ lá da outra loja, por causa de perseguição, porque ficou sabendo que eu tinha comprado a farmácia e como ainda não estava nós tinha 30 dias para regularizar, ele atuou o meu CNPJ lá na S15. Não tem uma informação que eu tive que recorrer, porque não tem lógica. Como que ele vai atuar uma empresa, tá numa empresa aqui e vai atuar outro CNPJ? Entendeu? E tinha ainda o
o rapaz ainda não tinha nem dado baixa na certidão de regularidade que estava. Tinha um quadro lá. Então ele tinha que ter atuado o CNPJ que estava lá no quadro. Mas a perseguição do Conselho Regional é tão grande, quando eles pegam com os donos de farmácia, porque na época eu ainda não era farmacêutico, então ele tinha aquela perseguição. Então assim, até desmotiva, né, o empresário que quer, o empreendedor. Eu passei uns 3 meses, eu tive que fechar aquela empresa para depois eu me formar, né? E hoje também mudou muito na parte da vigilância, né? Na parte da prefeitura, aumentou muito, muita cobrança, né? Porque para a gente pegar uma certidão, um alvará, né? Nós precisamos de um alvará sanitário e um alvará de funcionamento da prefeitura. Sim. E para nós adquirir isso aí, primeiro nós já tem que ter o certificado de regularidade junto ao conselho, os resíduos, é muita cobrança, entendeu? É limpeza da caixa d'água, está certo que é vigilância sanitária, mas muitas coisas que eles exigem sem muita, né, necessidade. E então hoje nós enfrentamos essa dificuldade. A maior dificuldade hoje é a fiscalização, que não é de forma regular, né? Tá passando. Não é de forma justa, não é de forma a tratar o empresário como uma pessoa que produz riqueza para o município e para o estado. É uma coisa que é importante falar, não sei se vocês têm informação, de 2010 para cá, a farmácia passou a ser estabelecimento de saúde, não é mais comércio, é um estabelecimento de saúde. A lei federal, ela trata a drogaria como estabelecimento de saúde. Foi mudada ainda na época do governo Dilma. E, na prática, a drogaria ela não tem sido tratada como estabelecimento de saúde. Se você sai de um hospital com a receita, você corre, dependendo do que você tem que passar na drogaria e fazer a compra daquele medicamento para usar em casa. Então, é uma forma errônea de ver um ramo que contribui com a sociedade de forma muito grande, tanto que todo mundo reclama, principalmente em Gurupi, por não ter uma farmácia 24 horas. Reclama, sai 3 horas da manhã e tal. Mas não é que não tem, aqui tinha 24 horas e por um motivo ou outro aí, a justiça fez acabar esse plantão e hoje a gente está com esse vácuo aí de quando a pessoa sai tarde de uma consulta, de uma internação, ele não tem aonde comprar. Mas a drogaria hoje ela não pode ser tratada da forma que está sendo tratada. Mas no Brasil é difícil, você não sabe para quem reclamar e nem como reclamar, a não ser que você saia brigando com todo mundo, né? E só ainda falando assim nessa questão das dificuldades, né, de reinventar, uma pergunta também que eu queria falar para vocês é como que vocês estão fazendo agora com as grandes redes aqui dentro de Gurupi. Veja aqui que o Silas, ele tem a farmácia ali do outro lado da BR. Recentemente também já tem grandes redes lá, né, Silas? Tem. Que são os concorrentes fortes. Você também, que está aqui na Goiás, que é Como que vocês estão lidando com a chegada das grandes farmácias aí? Elas atrapalhou? Assim, é igual o Domingos estava comentando, porque hoje nós sofremos muito porque, assim, a despesa em si de uma farmácia pequena, ela é a mesma despesa de uma farmácia grande. Porém, nossos impostos é maior do que o deles. Eles têm uma redução que nós não temos. Então, eles já saem na frente ganhando de nós ali, né? As compras deles são muito maiores. Então, no momento, nós temos que, assim, mudar o atendimento, né? Ter um bom atendimento, um atendimento qualificado, onde nós temos... Por isso que é importante, igual como nós farmacêutico, que já tem muitos anos no mercado, é um bom conhecimento para poder ter uma boa indicação. Porque a maioria dessas redes, eles só descartam o medicamento. Só dispensa, é a dispensação, descarta não, é dispensa. Chega o cliente lá, ele chegou com a receita, ele entrega. Então, assim, eles não fazem a indicação, não faz o papel que nós, de farmácia pequena, faz, que é uma indicação, porque ali nós não tá uma orientação correta sobre o uso do medicamento. Então, assim, nós estamos se reinventando nessa parte onde nós estamos conseguindo ficar no mercado. Mas não tá fácil, né? Não tá fácil. É porque, igual o Silas já falou, né?
eles têm esses incentivos fiscais, né? Que é muito alto, que dá em torno aí de 18% aproximadamente a diferença. Agora você imagina um 18% a menos, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar, né? Se capacitar, né? Eu tenho buscado conhecimento, né? Verdade, eu vi você lá num evento, né? Esse ano eu tive 3 vezes já em São Paulo, participei de 2 congressos, né? Eu entrei para esse lado da medicina integrativa, né? Que é o ortomolecular, que é uma medicina natural, né? Integrativa porque é individual, cada pessoa tem um DNA. E eu costumo falar que a medicina integrativa é a medicina de Deus, né? Não é que a outra é do diabo, não, a outra é do homem, tá? É porque existe o quê? A alopatia, né? Que é a medicina convencional, e a medicina integrativa. O que ocorre? A alopatia, né? Na integrativa a gente fala que é a medicina da doença, né? Que é tantas referências dos laboratórios baixa, né? Então, a integrativa a gente trabalha com prevenção, né? Eu tiro uma dor da pessoa sem um analgésico, sem um anti-inflamatório, sem um corticoide. É uma coisa mais naturalista. A gente trabalha com ácido alfa-lipóico, né? Coenzima Q10, glutationa, alguns aminoácidos. Então, assim, eu procurei investir para esse lado, porque a farmácia em si está um pouco saturada, sabe? Tá, assim, um negócio que é difícil fechar a conta, sabe? Você tem que, igual o Silas falou, a gente tem uns clientes também, né? Que a gente já procura estar verificando a pressão, tá? Um atendimento corpo a corpo, né? Mais humanizado, né? Medindo glicemia. Medindo glicemia, né? E assim a gente forma aquela amizade, né? E como já foi citado anteriormente pelo Domingos, pelo Silas, né? É muito gratificante, né? Você conhecer uma pessoa, passa uma medicação ali, né? E a pessoa recupera, né? Melhora, né? Então isso é muito gratificante. E esses leques de clientes ajudam muito, assim, a gente a manter no mercado, e o amor, como já foi citado anteriormente, né? pela profissão, né? Que é gratificante, entendeu? Então, assim, a gente tem que se capacitar, se reinventar, virar gestor, né? E criar maneiras de se sair no mercado, né? Perfeito. Domingos, e o que o sindicato pode oferecer para essas pequenas farmácias? Qual a importância do sindicato hoje, com esse cenário atual das farmácias? Deixa eu falar, sindicato, no início há um tempo atrás, nós criamos uma associação. Porque sindicato, tanto o patronal como o laboral, ele é limitado. Ele pode trabalhar em quê? Ele é representatividade. Ele não é promocional. Então o que se faz muito, nós já fizemos muito isso, era debater com quem está atacando as farmácias. Nós fizemos demais isso com o conselho, com o município, com o estado. E negociar salário, que é a convenção coletiva, que é função do sindicato. Você negocia o sindicato patronal com o sindicato laboral, tanto o salário do farmacêutico, que tem que ser contratado, como o salário do funcionário em geral, que são 2 convenções. Tem uma em agosto e a outra em novembro, que é os funcionários em geral. E no outro caso é quando tem um ataque de alguma área que você pode fazer a defesa jurídica. Agora, promocional, para poder ganhar força, para poder ganhar peso, para enfrentar o adversário, aí tem que ser feito um tipo de associativismo, de rede, de cooperativa, como é feito no Sul. A região Sul, se você pesquisar, vocês sabem, né? Uma drogaria, hoje uma empresa lá na região Sul, nós pesquisamos isso no passado, até tentamos abrir uma rede aqui, abrimos durante um tempo. Quando abre uma empresa pequena, tanto na área de mercado como drogaria, eles já procuram uma rede para ele se filiar. Porque se você junta 1000 drogarias, ou 100, ou 200 drogarias, para poder comprar, para poder fazer mídia, para poder fazer aquilo que uma empresa, que uma rede individual faz, facilita muito mais. Porque uma empresa pequena, ela compra 50 mil. Se você tem 100 empresas, você vai comprar 5 milhões. Então você tem um desconto bem maior. E se você junta 100 empresas ou 200 empresas associadas, vamos falar que no sul do Tocantins dá para arrumar umas 150 associadas naquela rede, o CNPJ associado, você pode abrir uma distribuidora própria e no estado pegar o termo de acordo e ter o mesmo benefício que uma empresa, que uma rede privada tem.
E dentro dessa rede privada, você pode abrir um e-commerce também para vender como aplicativo. Qual é a grande dificuldade que se tem na região norte como um todo, né? Tocantins não é privilegiado com isso não. Até o Goiás, eles têm já esse sistema. É você conscientizar todo mundo que é pequeno, que ele precisa participar de um grupo, ele precisa abrir mão de muita coisa, porque aquele o ego dele fala, não, a drogaria minha eu trabalho do jeito que eu quero. Para ele seguir uma norma e passar a ter o benefício que uma rede particular vai ter. Que você vai ter volume de compra, você vai ter um aplicativo de todos, né, para vender. Quando você vende no aplicativo, você ganha o benefício do e-commerce. E ter uma distribuidora que todos os CNPJ que entrar é dono daquela distribuidora. O CNPJ dele e dele, tudo tem que estar naquela distribuidora. Eu já passei até daquele dia que a gente fez lá. A grande dificuldade é o entendimento e a cultura do associativismo. Nós não temos a cultura do associativismo. As pessoas preferem morrer sozinhas do que se associar. Nós fizemos muitas viagens em Goiás, que lá em Goiás tem a rede Refarma, que é milhares de drogarias que enfrentam essas redes aí de igual para igual. No sul todo mundo procura, inclusive mercado, que é outro problema. Mercado também, empresas pequenas por esse mercado de ponta de rua, hoje estão morrendo, estão de inanição, né? Porque a maioria vai nas grandes redes. É o mesmo problema, eles têm também o termo de acordo. E como eu faço parte lá, até o mês passado, do CDE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, eu fico triste quando vejo uma rede dessa chegar e vai lá e dar entrada para ter uma redução de imposto. A gente, se tivesse um grupo que quisesse dispensar ou disponibilizar tempo para organizar uma gerência, uma pessoa que quisesse trabalhar só em cima disso, para abrir uma distribuidora, para poder depois montar um e-commerce, montar um aplicativo, e todo mundo tem responsabilidade igual, ter lá no nome, na empresa, a marca da rede, para você fazer divulgação, ter a dificuldade, a facilidade de ter preço de concorrência que esse povo facilitaria muito. Então hoje a maior dificuldade não é só Gurupi não, Palmas é do mesmo jeito. Eu não sei de vocês quem tem ido em Palmas. Palmas, ali o centro, era lotado de drogaria, não tem mais nenhuma. É tudo rede. Os caras foram tudo para as pontas de rua e muitos fecharam. Porque na hora de reunir é que é a grande dificuldade essa questão. Não é só na área de farmácia não. Eu fiquei 8 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico do município aí. O que eu tentei de botar cooperativa em tudo que é área associada nessa de tiro entulhos e outras aí, não é fácil. Porque a cabeça da pessoa, ele quer só. Ele quer estar ali sozinho. A pessoa entender que não é porque é concorrente, né, que você não tem que ter uma parceria. É igual o Domingos estava citando, né? Se completou 10 anos, o Raimundo teve. Nós estivemos lá na Bradilã, em Curitiba, você lembra? Então ali nós, como é Curitiba, está muito próximo do sul, foi onde eu conheci. Mesmo, Curitiba também tem. Eu conheci a gente, né, estava ali se envolvendo muito com proprietários, empresários ali do ramo farmacêutico, e ali eles falaram, naquele tempo ali, todos esses pequenos, a maioria participava dessas cooperativas ali, dessas associações, aonde eles se enquadravam numa rede, para poder ter o mesmo poder de compra, porque foi logo naquela época, estava vindo os grandes. Ele tem o poder de compra, ele consegue entrar para reduzir imposto, você monta uma distribuidora para todos, cada um tem sua empresa, aí abre uma distribuidora para todas as empresas. Aí busca a redução de imposto, aquela empresa compra de fora, busca o imposto de fora, distribui para todos que são da rede, com o mesmo incentivo de imposto. Todo mundo é sócio, todas as drogarias é sócio. O modelo, ele é simples, só precisa ter disponibilidade de quem queira. Você com 10 farmácias, 15 farmácias, você começa. Tem que gastar um pouco no começo, né? Você tem que ter um profissional à altura para correr atrás disso, para buscar, e tem que ter um volume financeiro para poder comprar para a rede, para você fornecer a rede, para ela fornecer para todo mundo. Então eu não vejo outra forma. Aí eu vejo assim, que ou entra por esse lado, você vê que alguns, Silas, que está sobressaindo por aí, está comprando farmácia por aí, está montando rede por aqui, alguns estão sobressaindo. Porque ele cria volume de compra, ele busca uma série de vantagens que a gente já poderia ter aqui há muitos anos.
Ainda tentamos, uma época, montar uma rede, buscamos até muita vantagem, era a Rede Vida. As distribuidoras, elas gostam disso, porque elas sabem que essas redes tiram deles a venda. Então, a gente, tendo disponibilidade, tendo daqueles que querem, buscar essa forma que eu não vejo outro. Eu vejo o Raimundo buscando uma saída, mas não dentro do ramo do farma ou droga. Ele está buscando uma saída para ele poder trabalhar o atendimento e com certeza vai sobressair. Mas para vender droga assim, ter um resultado financeiro como no passado a gente tinha, é difícil. É só 40% a diferença, mais ou menos. Quando eu abri a farmácia em 2010 e para hoje, dá uma diferença de 40%. O desconto que eu dou. Agora você imagina, 40% é 40 mil em 100 mil. Em 200 mil é 80 mil. Então, assim, ser reinventador mesmo, criar uma estratégia e contar com a bênção de Deus, porque o mercado, ele é um pouco... Eu até chego a citar que farmácia é um negócio que nasceu para dar errado, que às vezes para o cara lavar dinheiro, não sei porque... tipo assim, ficou muito difícil de um certo tempo para cá, né? Mas... nós estamos aí, né? Com certeza, quem permanecer vai vencer. Eu penso que a dificuldade está mais na cabeça da gente do que na prática. Se a turma juntar os pés e levar avante o que é preciso fazer hoje, você traz um profissional lá do Sul, por que lá dá certo e aqui não dá? Gente, então, você demonstrou a importância do sindicato, da Sindifarma, né? E eu quero que vocês aqui, frente a frente com o Domingos, também falem o que vocês esperam da Sindifarma, o que falta, né, para vocês estarem mais unidos, o que vocês sentem, quais as necessidades que vocês sentem relacionadas à Sindifarma. Estou aqui para escutar, o que for falado e for real, estou pronto para... Eu acho que o Sindifarma, ele tem se esforçado, né? E o Domingos tinha citado realmente que difícil é unir a cabeça do pessoal, né? E a gente até começou a fazer lá na SIG mesmo, as reuniões, né? E eu acho que o Sindifarma, assim, eu não diria que eu teria alguma coisa para cobrar, não. Eu acho que o interesse maior tá a falta de interesse mesmo dos donos de farmácia, mesmo em cair a ficha, né? E aí sim, aí depois que eles caírem a ficha, né, e ver que realmente precisa desse cooperativismo, né? Aí eles podem querer cobrar alguma coisa. Eu acho que hoje os donos de farmácia não estão em condição de cobrar. Eu vejo assim, nesses anos todinho que eu vejo assim, o ramo farmacêutico, a classe de proprietário de farmácia, é uma classe mais desunida que tem. Tem uma boa parte de outros tipos de ramo, eles são mais unidos. E o ramo farmacêutico, os donos, são poucos que temos, que se nós for pegar na ponta do dedo, assim, eu mais o Raimundo, nós sempre temos, nós conversa, troca ideia, eu tenho, fazer igual, eu tenho 70 e poucas farmácias, né, que nós temos aqui. Eu, se eu falar que eu tenho contato mesmo direto aí, é muito uns 10 proprietários, que você tem mais aquela liberdade, aquela coisa. Então, assim, nós não temos aquela união. Então, precisamos hoje estar mais unidos para a gente poder... Eu mesmo já conversei com vários, esses que são mais próximos, que a gente tinha que ter isso aí, esse cooperativo, um poder de compra melhor, uma redução nos impostos, para nós conseguir. Mas, às vezes, no máximo aí, é uns 10 que quer, e o resto... Então, nós temos essa dificuldade. Nós estamos fazendo um trabalho, assim, eu agora tentando trazer o pessoal para próximo mais, porque saiu muita gente do ramo, veio muita gente, então os veteranos são poucos. Então agora dia 28 de setembro a gente tem um trabalho lá no Sesc que chama Vem pro Sesc, e nesse 28 de setembro vai ser só com drogaria. Só proprietários, lá foi feito contigo as carteirinhas, não? Fez. A fazenda vai lá, faz a carteirinha foi lá, os funcionários da família nessa vez, como só pode ser 120, dessa vez você vai fazer com 120 pessoas, depois a gente vai ter que fazer outro para poder trazer. Vai ser um dia lá no Sesc, com eventos, com show, com comida, meio-dia para todo mundo, a reunião no salão lá no auditório, para todo mundo sem custo algum, só precisa fazer a carteirinha. Tanto para os proprietários quanto para os colaboradores. Colaboradores e familiares. Perfeito, olha. A gente vai estar lá reunindo durante o dia inteiro, vai ter sorteio. Nós tínhamos uma época aqui, acho que não sei se o Raimundo participou, que fim de ano a gente fazia festa de 3 dias.
sorteava moto, sorteava, assim, era uma época que a turma era unida, a gente brigava, mas era tudo igual. E depois foi afastando, foi vindo gente nova, veio essas redes, bagunçou um pouco, acabaram com o plantão, que a gente tinha um plantão aqui que era espetacular, né? Resolvia a vida de todo mundo, destruíram esse plantão, exatamente por causa daquele plantão 24 horas, a própria justiça derrubou o plantão, e o que destruiu o plantão não ficou com farmácia e foi embora. Então a gente está tentando, o sindicato, mesmo não sendo papel do sindicato, a gente vai reunir no SESC, como eu sou o vice-presidente, dia 28 tem essa reunião com todo mundo, vamos fazer sorteio, uma série de coisas, e provavelmente depois com outro grupo, e a gente vai procurar maneiras da gente trazendo esse povo para perto. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui para o Raimundo, para o Silas, é importante essa participação da associação comercial, porque para poder encontrar um meio termo de criar porque tem que ter um CNPJ, criar uma rede, ou achar uma ideia que realmente venha facilitar a vida e a concorrência, hoje não existe concorrência hoje o verdadeiro concorrente é outro, o que está matando, dificultando a vida de todo mundo é outro, por mais que alguns ainda tente fazer alguma coisa que não está no calendário, mas o concorrente é outro. Então hoje é hora de unir a força de todo mundo e esse primeiro passo nós estamos dando no dia 28 de setembro, é um programa que o SESC tem, vem para o SESC, tudo de graça e fazendo a carteirinha para todo mundo, para depois continuar participando. Talvez vai ser um pontapé inicial para a gente voltar a ter uma unidade. E aí é interessante, de repente, até você participar, ir lá fazer a sua carteirinha, participar no dia. Sim, a SIG, né? Colocar a SIG junto também para ajudar. Pode ir lá participar, já está o pessoal do SESC e lá e do sindicato e da Fé Comércio estão realizando, estão fazendo, já fez de todo mundo, os 120. E aí, daí para frente, de repente, a gente... Porque o Raimundo faz parte da diretoria, o Silas não faz, o Raimundo também faz parte da diretoria do Sindifarma. A diretoria é toda aqui de grupo. Mas é como a gente... Aí é voltar a conversar, é dar ideias, é criticar, não importa de jeito nenhum que faça crítica. Desde que seja construtiva, mostrando caminho, né? Porque o sindicato ele é limitado. Você pega o estatuto dele, todo sindicato de patrão e de empregado, a função dele é negociar, é fazer a defesa da categoria. Mas nós vamos fazer isso porque a gente tem a força. Hoje eu estou na vice-presidência do sistema estadual. É só a gente aproveitar, né? Então, gente, para finalizar, eu quero deixar um espaço para vocês. Vocês fiquem à vontade para estar falando para quem está começando ou quer deixar um recado. Quero que esse momento é de vocês. Então, vocês podem se posicionar e vamos começar pelo Silas. Para quem está começando, assim, eu falo assim, busque entrar no ramo onde você já tem um bom conhecimento e acredite nos seus sonhos e não desista. E vem muitas dificuldades, né? Mas se você persistir, procurar, né, se atualizar no mercado, procura, igual tem o Fé Comércio, tudo quanto outro que precisar, né, de informações, de se atualizar é importante. Esse é assim, é o que eu vejo e que precisa e fazer com amor o que você gosta. Muito legal. Agora vamos lá, Raimundo. O que eu quero falar é o seguinte, que qualquer área que você for entrar vai ter dificuldade, né? Então, como você já falou, né, procurar entrar numa área que você entenda, né? Querer fazer aquilo que você gosta, com amor, né? E por mais que tenha dificuldade, sempre eu creio que no final dá certo, tá? E eu quero deixar uma frase minha aqui, né? Que o inesperado não existe, tudo é previsível. Que os acontecimentos de hoje são fruto do que foi semeado. Então é isso aí. Forte. Obrigado, tá? Vamos lá, Domingos, deixa seu recado aí. Olha, eu quero falar aqui para todos os proprietários de farmácia, que dá alegria de estar aqui com o Thaís, com o Silas, com o Raimundo, e dizer a todos que tem um ditado
Isso é bíblico, que um cordão de uma dobra só, ele pode ser quebrado. De 2 é difícil, de 3 é impossível. Então vamos unir, procura o Sindifarma, ali no prédio do Senac, perto do Açaí. E ali a gente tem atendimento, que a gente fica preocupado, assim, por que não procura? A gente tem uma advogada que atende qualquer dono de farmácia para dar orientação jurídica. A gente tem certificado digital com preço diferenciado para dono de farmácia. Você não vai achar outro preço lá, qualquer lugar que você for, até nos contadores você vai achar lá mais barato e faz rapidinho. Só chegar e falar que é dono, proprietário de farmácia, faz tanto por CNPJ como CPF. E ali é a nossa casa, é preciso buscar lá a informação, buscar lá alguma coisa que for necessário, que você vê que está precisando. Então, dificuldade, como disse o Raimundo aqui, não tem como, vai ter. Quem quiser se manter como empreendedor, vai ter. Mas existe solução para tudo na vida, só não tem para a morte, mas para o resto tem. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Nos procure os colegas, vamos andar juntos, de mão dadas. Tenho certeza que as dificuldades vão diminuir. Nós vamos dar mais trabalho para aqueles que vêm para dar trabalho para nós. E aquilo que estiver impedindo, tem que passar para a gente poder buscar junto às autoridades, resolver e trazer um melhor atendimento, uma facilidade. Nós estamos vivendo na época da tecnologia, não podemos viver como vivia no passado. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de incentivo a todos e um agradecimento pela Associação Comercial que está fazendo esse trabalho belíssimo. Muito bom. Gente, eu quero agradecer aqui a cada um de vocês pela participação, foi muito gratificante e foi muito produtiva também. É que hoje ficou claro que apesar de ser concorrente, não precisa ser inimigo, pode ser amigo. A união, ser concorrente. Sim, a união ela faz a força e você doar, você ganha, né? Uma prova disso é eu ali na SIG, a gente doa tempo ali na SIG e não tem como não ganhar. E eu quero deixar o espaço também aqui para convidar cada um de vocês a fazer parte da SIG também, a contar com a gente, né? A gente pode reunir também com o segmento de farmácia, pode desenvolver projetos, a gente está ali realmente para se unir, para representar a classe em geral, representar a classe de farmácia e contribuir significativamente. E eu quero que algum de vocês se interesse também em estar fazendo parte da diretoria, né, em estar representando ali, em estar mais próximo, né? Então, meu agradecimento é dessa forma, é o meu convite para vocês estarem mais próximo também da SIG, contando com a gente. E muito obrigada, foi muito bom, tenho certeza que vai abrir a mente aí dos colegas de vocês, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui, espero que possa chegar em muitos farmacêuticos que estejam às vezes precisando de uma palavra, que através desse bate-papo aqui, ele vai ter um estalo, né, para aplicar alguma coisa ali na empresa dele que estava precisando. Eu só queria colocar à disposição, a gente também tem um auditório ali para 120 lugares lá no Senac, né? Uhum. Qualquer hora que quiser fazer, até uma parceria de fazer alguma palestra entre a associação e Sindifarma, voltada para o ramo farmacêutico. E temos também uma sala de reuniões lá, para qualquer hora que quiser, qualquer dono de farmácia que quiser usar, pode ir lá. Sempre, antigamente, eu não lembro se era a SIG e tal, trazia muitos, essas palestras, esses cursos, né? cursos. Como que tá assim? No caso nosso, a hora que quiser a gente faz pelo Senac. O Senac é nosso, antigamente a gente fazia muita palestra no CDL. A CDL, era isso. Lá, naquela auditório, aí era lá mesmo. Eu fazia o tempo inteiro palestra lá. Sempre tinha a cada... minha fase, né? Mas hoje, assim, não tem um cronograma, alguma coisa assim que tá... Na última reunião a gente até colocou isso em destaque, né? Colocou essa possibilidade também. A gente queria entender as dores do ramo para a gente estar buscando. Isso, eu falo assim, para a gente poder, que os nossos colaboradores possam participar. Nós tivemos, antigamente a gente fazia muita palestra, talvez o Raimundo participou, mas hoje assim, eu vejo a gente com duas casas. Hoje nós temos o Sindifarma, que é dono do Senac,
Eu sou vice-presidente, tem auditório, tem curso, o que quiser. Então, antigamente a gente fazia muita palestra, inclusive para balconista, espetacular. Você pode buscar o pagamento até com a distribuidora. Tinha uma que deu muito certo, que era a venda agregada. O cara chega para comprar uma dipirona, ele sabe que tem alguém com febre em casa, ele vai oferecer um termômetro. Então, chega para comprar uma fralda, sabe que tem uma criança em casa, oferece uma pomada para... Então, é tudo assim, são palestras que ajudam muito no dia a dia, principalmente em momentos que a venda pode crescer. Meio de ano, por exemplo, quando o povo vai muito para as praias, é uma época boa de fazer palestra. E a gente está disponível para fazer. A hora que quiser fazer parceria, a gente faz. O que nós não podemos fazer hoje é inventar uma palestra e poder colocar para se fazer ela, né? Que não dá para fazer, porque não é a função do Sindifarma. Mas nós temos o palestrante, se quiser, o auditório, e é só juntar a turma, falar qual é o tema que é importante que a gente está fazendo. Por isso a importância de vocês estarem mais participativos, tanto na Sindifarma como na SIG também, que a gente está lá para isso, né? Para a gente ouvir as dores, para a gente sanar. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Olha como é que é as coisas. Teve a convenção coletiva agora do farmacêutico, negociou agora. Nós conseguimos botar só a inflação. E quando tem essa convenção, manda a gente tem o Conselho Regional passa para nós o cadastro, todo mundo, a gente via e-mail para todas as drogarias e está começando a convenção coletiva do farmacêutico para o pessoal participar, dar ideia e tal. Nós tivemos a participação de 6 empresários. Sabe quem foi que quase me enlouqueceu por causa dessa convenção? A mulher daquela vermelhinha ali, que é lá de Minas, a dessa da rua 6 e 5 lá, é a drogaria do João Roberto, a da Pague Menos. Esse pessoal é de olho nisso. Quer dizer, eles querendo participar e querendo vir. Eu falei, o Tocantins inteiro. Quer dizer, essas coisas a gente tem que estar de olho. Vai ter uma negociação, é importante participar para você dar a sua sugestão. Quer dizer, a gente conseguiu colocar só a inflação, que não tem jeito de ser menos da inflação. Mas é importante participar porque tem outras coisas. Tem a questão de hora extra, tem a questão de vale em alimentação, uma série de coisas que na hora que você reúne e discute, cada um dá a sua opinião. Né? Então é participar. Hoje, uma coisa que a gente precisa, eu não quis falar antes, é fazer com que os donos de farmácia, que é um dos ramos que mais é atingido, acorde para participar de toda a discussão. Você viu naquele dia, você chama uma turma, vem a metade e ainda quer sair antes da hora. Quer dizer, aí depois não sabe o que está acontecendo, não participa da negociação coletiva. Hoje, se perguntar para a maioria dos donos de farmácia, qual é o salário de um farmacêutico que trabalha 40 horas? Qual é o salário do farmacêutico que trabalha 44 horas? É poucos que sabem, mesmo pagando. Então hoje a gente tem um salário alto. E essa discussão é importante. Por exemplo, a gente tem 40 horas, você paga 5.700, 44 horas, 6.300. E tem a hora, que é R$37, que é para o plantonista. E a gente está lutando contra o Renato lá, que é para trazer um salário de 3.500 para a farmácia que fatura até R$100.000. Agora é preciso a gente reunir e mostrar força, porque eles reúnem tudo lá, os farmacêuticos. Então seria tudo de bom se na hora que a gente conseguir botar 3.500 para quem fatura até R$100.000. Aí o que acontece? Se pegar 44 horas por R$3.500, que eles estão quase que amolecendo, porque sabe que o interiorzão do Tocantins, ninguém dá conta de pagar mais que 3.500, eles vão mudar para a realidade. Aí é só colocar, tem R$100.000, 3.500. A mais de R$100.000, que é as redes, que é os grandes, paga 5.000, 6.000. A gente tem que estar junto nisso para dar força. Porque se ficar pouca gente, eles chegam, pisam na gente e pronto, não aceita. A união faz a força, né? A união faz a força. Perfeito. Estamos finalizando aqui esse episódio. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau. Está no ar o show de oferta. E o show de oferta de hoje é aqui na Seringueira. A SIG negociou oferta real com grande empresa para você. E vem comigo, vamos conferir.
Gente, a Seringueira ela está presenteando você aqui com ofertas de verdade e produtos excelentes, não é mesmo, Cris? O que você trouxe aqui para fazer parte desse show de ofertas? Eu trouxe um aspirador de pó, que isso aqui é bem útil, a dona de casa usa no dia a dia. Tem gente até que chama de vassoura eletrônica isso aqui. A gente disponibilizou 3 peças, um valor bem acessível, mas bem acessível mesmo. O preço normal dele é 232. E agora aqui, exclusivo no quadro, para você pegar a oferta desse produto aqui, você tem que vir até a loja, né, Cris? Tem que vir até a E loja. falar que viu a oferta no show de oferta. Sim. A gente vai dar 30% de desconto nele. Ele vai sair por 162. 162, gente, 30% de desconto para você pegar e levar. Super útil, você que quer limpar o carro. Ele é o que? Liga na tomada, né? Ele liga na tomada para você varrer a casa, aspirar o pó do carro, Tapete, aspirar a área, sofá. tapete, sofá, É tudo. muito útil, né? Muito útil. Gente, a Seringueira, ela tá demais, viu? Ainda tem mais um produto aqui. Show aqui, esse produto aqui você pensou nos homens. Ó, esse produto aqui, o próximo, é uma caixa de ferramenta com 41 peças. Aqui é uma fotinha ilustrativa dela, eu vou mostrar ali. A caixinha tá aqui. A caixinha tá aqui. Vamos abrir ela, Vamos Cris? abrir ela para ver. Gente, completa. Completinha. Aí, essa mesmo esquema a gente está fazendo no quadro. Essa peça aqui, o valor dela normal hoje é R$490. E com desconto. Com desconto, ela vai para 343. Nossa, 30% de desconto, gente. Você vai ter esse maquinário completo. Um homem sem uma caixinha dessa aqui não é um homem, Não, né? não é um homem. Um homem sem ferramenta não é um homem. Então, corre, vem. A Seringueira fica aqui, localizada na Avenida Goiás. Na Avenida Goiás, entre a 19 e a 20. Temos uma loja aqui com bastante diversidade para dona de casa, para o pintor, para o serralheiro, para o mecânico, igual a gente está colocando, para dona de casa. E nós estamos aqui para atender. Perfeito. Gente, hoje o Cris, ele participou do quadro, agradeço. Assim, conseguiu negociar aqui com ele esses descontos super incrível. E hoje a gente vai ficar aqui com esses 2 produtos, mas vamos ter mais, né, Cris? Vamos ter mais futuramente. Fiquem ligados. Olá, e dando continuidade aqui no nosso show de ofertas, a SIG conseguiu negociar também produtos com a JB Materiais Elétricos. Temos 3 produtos aqui que está no quadro do show de ofertas. Kathleen, explica pra gente quais são. Temos esse refletor da Duakin, 100 watts de potência, né? Ele é 1001 utilidades, serve para várias coisas. Enfim, ilumina super bem. Ele tá de 61 por R$45. Temos essa lâmpada da Lorenzetti, marca Lorenzetti, 9 watts. Ela está saindo de R$5,75 por R$3,99. Barato, gente, bem barato. E temos essa luminária de emergência que nos pontos é necessário, né? Alguns pontos assim na frente, né? Na frente das lojas. Para ela saída de super, emergência. para né? a saída de emergência é muito necessário. Enfim, ela está saindo de R$24 por R$17,99. Esses são os produtos que a gente está oferecendo. Pessoal, são 10 unidades de cada produto. Corre aqui para a loja, aproveite, assim que conseguiu negociar esse desconto para vocês. Aqui fica na Goiás, entre a 19 e a 20, número 2670. Vem para JB.